E nós precisamos conhecer hoje os inimigos que nós temos. Qual é esse inimigo que nós vamos falar hoje aqui na nossa devocional? Quero te abençoar agora, então prepare-se, porque a palavra do Senhor assim nos diz. Olha só, queridos irmãos, que inimigo é esse da nossa vida? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo este arrastado e seduzido. Este desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Esse inimigo que nós temos aqui, nós vamos falar dele, que é as tentações. Ser tentado por algo, por alguma coisa, alguma situação, isso não é pecado. Pecado é exatamente ceder a essas tentações. Eu faço menção aqui a uma frase que Martinho Lutero, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, celebraremos 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele disse que, abre aspas, as minhas tentações são as minhas mestras em teologia. Ou seja, a tentação nos dá a oportunidade, ou ela serve como oportunidade, devemos ver assim, como um meio, uma oportunidade de chegar mais a Deus. E quando a gente vê esse texto aqui, vamos entender que a natureza da tentação, ela sempre virá de dentro para fora. Quando aqui o texto diz aqui que a tentação, ela vem pela nossa cobiça e também pela concupiscência que nós temos. Cobiça é o quê? É esse desejo muito grande por algo que nós não merecemos ou não temos. E concupiscência, que é essa lascívia, esse desejo impuro, é o desejo muito grande por aquilo que é imoral, por aquilo que não condiz com a palavra de Deus e que satisfaz a nossa sensualidade. Não só a nossa sexualidade, mas a nossa sensualidade. Então, isso tudo vem de dentro para fora, ou seja, vamos entender que é a indução, é um conselho, é a prática ali, é a inclinação para o mal. Então, esse inimigo você precisa saber quem ele é na sua vida, como ele age e saber dessa origem, que é de dentro para fora. Agora, nós precisamos de estar atentos, vigilantes quanto a esse tipo de tentação. Normalmente é potencializado de dentro para fora, não é? Também com fatores externos que vão potencializar o que está lá dentro. A palavra do Senhor nos diz lá em Tiago, capítulo 4, 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É um processo. Nos lançamos em Deus, aí nós vamos resistir ao diabo. Nós não repreendemos o demônio, nós não mandamos ele embora, nós não lutamos com ele, a gente não bate nele. Não. Nós só o resistimos. E aí sim, ele fugirá de nós. Porém, na maioria absoluta das vezes, ele sempre vai se apresentar, não com aquela forma que a gente entende e pensa sobre o diabo, do chifrinho, do tridente, do rabinho com do rabinho ali com o tridente. Não é isso. O diabo vem de maneira sutil, ardilosa, porque aqui o texto diz, quando a concupiscência, a cobiça nos atrai e nos seduz. O que é seduzir? É atrair com muita habilidade. Então o diabo assim o faz. Então nós precisamos o quê? Resistir a essa tentação, porque ela destrói a nossa vida moral, ela destrói a nossa vida espiritual. Mas aqui há uma boa promessa para todos nós. Olha aqui que o verso 12 de Tiago 1 nos diz, e eu vou encerrar com este versículo, e diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você já descobre esse amigo, esse inimigo, entende e o vence por resisti-lo, você vai ser aprovado e vai receber de Deus a coroa da vida. Hoje todos seremos tentados. Hoje todos seremos ali provocados. Mas se formos aprovados hoje, certamente o que nos está proposto é essa coroa da vida, é essa aproximação, é a natureza de Deus
em nós mesmos. Então, seja abençoado e seja abençoada. Amém? Pai, nós queremos abençoar aqui nesse dia a todos esses nossos irmãos que nos assistem, homens e mulheres que, por um motivo ou outro, se veem, se encontram, ó Deus, desanimados, se veem, ó Deus, se encontram entristecidos, homens e mulheres que se veem, talvez, reféns das suas próprias cobiças, das suas próprias tentações e que por elas, tendo sido ali consumado, essa cobiça tendo sido concebida, certamente hoje estão, às vezes, em alguns, em grandes apuros. Mas nós sabemos que, ó Deus, precisamos resistir e vencer a essas tentações. Queremos nos programar, ó Deus, para sermos, ó Deus, essa expressão da glória do Senhor, porque nós queremos, sim, a coroa da vida. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, todos que nos assistem. Abençoo, Deus, aquele marido envolvido com pornografia, aquela mulher envolvida com conversas que não sejam, ó Deus, edificantes. Eu abençoo, ó Deus, esta família, os filhos que às vezes se afastam do lar por questões, ó Deus, de internet, de amizades, até, ó Deus, pelo envolvimento de drogas, que essas famílias sejam reunidas novamente. E eu abençoo os nossos telespectadores, abençoando mais uma vez, claro, lógico, o nosso país. Pai, abençoa a nossa nação. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.